Oi, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, conforme a ocasião em que vocês forem assistir esse vídeo. Certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é um vídeo que o professor fez para vocês sobre a obra sobre a obra Fazenda Modelo Novela Pecuária, do Chico Buarque de Holanda, certo, pessoal? Então, assim, um abraço especial para os alunos do terceiro ano A e B da EB João dos Santos, do Colégio Murialdo, certo? Vamos lá então. Mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo assim caseirinho, tá? Mais um vídeo assim caseirinho. É o que a gente tem para o momento, certo, pessoal? Vamos lá então. Gente, a obra, eu não vou mandar pelo Google, pelo Classroom um slide. O ideal é tu abrir esse slide, eu acabei de fazer, certo? Eu acabei de fazer esse slide. Esta é uma obra que o professor já está assim, uns 7, 8 dias em cima desta obra para vocês, tá? Eu não conhecia assim fazendo a modelo, tá? Nunca tinha ouvido falar, nem na minha faculdade, para vocês terem uma ideia desta obra. Mas a UFSC, ela desembocou, né, desenterrou esta obra porque ela tem uma vertente toda marginal, né, de literatura marginal. Então, pessoal, a obra, essa aqui é a minha obra, tá? Eu fiz um xerox, para vocês poderem ver. Eu fui consegui-la na Biblioteca Municipal de Araranguá, no Colégio Memorial do Adaiane. Não conseguiu comprar, não achou para comprar. Eu peguei na Biblioteca Municipal, até a bibliotecária estava em recesso pela pandemia. Fui até a casa da Fábio, muito obrigado, Fábio. Ela me disponibilizou, eu bati uma cópia. Eu gosto de bater cópia porque daí já vou atentando aos pontos que eu vou cobrar de vocês na avaliação. Quando terminar esse vídeo, daqui uns 20 minutos, eu vou fazer a avaliação de vocês. Então eu vou mandar para vocês este vídeo, o slide que o professor fez e já a avaliação para essa semana, tá? Vocês deveriam ter lido o livro. A tarefa de literatura da semana passada para esta, da outra, né, para esta, era ler o livro, certo? Muito bem. Serão 10 questões, tá? Serão 10 questões fáceis, não serão de grande profundidade. Porque depois de sala de aula eu pretendo retomar esses dois livros trabalhados à distância com vocês. Pretendo, né? Não sei se vai ser possível, não sabemos até quando vai essa pandemia, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Eu vou seguindo aqui o slide, tá? No slide 2 tem uma foto do Chico, tá? No slide 3 tem um link que leva a um vídeo a uma página da internet da vida do Chico, tá? Mas o que vocês precisam saber do Chico? Ele é um compositor maravilhoso. Vocês conhecem o Chico porque o ano passado, o terceiro ano B do Colégio Memorial de 2019, apresentou uma pecinha chamada Geni e o Zeppelin, certo? Então, vocês conhecem o Chico de mim, né? Por meio dessa peça. Só que esta obra é uma obra completamente diferente, difícil, é uma obra alegórica, é uma alegoria, tá? Então, para entender a alegoria, tem que entender todo o contexto histórico e um pouquinho da vida do autor. O que tu tem que saber da vida do autor para entender esta obra aqui? Tem que saber que o autor é um autor que ele era radicalmente contra ao movimento ditatorial que se instaurou no Brasil de 64 a 84. É isso? Se eu não sei. Exatamente. Ok, ele era contra. O movimento de ditadura no Brasil era um movimento também cívico, ditatorial. Porque havia civis, pessoas como eu, vocês, os pais de vocês, que queriam a ditadura. Então não foi uma coisa assim totalmente imposta, digamos assim, tá? Mas o Chico, assim como muitas outras pessoas, era contra. E ele fazia parte da militância contrária. Muitas das composições do Chico foram proibidas, né? A censura não permitiu. Mas esta obra aqui
passou. Como? Eu não sei. Se os censores leram, eu não sei. Se eles não sabiam interpretar o que estava lendo, eu também não sei. Só sei que essa obra aqui passou, tá? O que muito me assustou. Vamos lá então. No slide 4, eu coloquei três imagens. Uma capa, é essa minha capa aqui, tá? Nem é não, essa aqui é uma outra ainda. Coloquei uma capa, bordozinha assim, no meio. O mapa da fazenda, modelo já, cheio de compartimentos, bem diferente do que era a fazendinha antes. E eu coloquei daí uma outra foto, certo? Este assunto, pessoal, uma outra capa. Este assunto não se acaba aqui, não se extingue aqui. O professor Edinho, o professor Daniel e o professor César, a gente pretende fazer uma outra live discutindo esta obra. Como a gente fez discutindo Esaú e Jacó, lembram? Nós vamos fazer agora, discutindo essa obra aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, o que vocês têm que saber? O período 1974, bem no auge da ditadura, no governo do Médici, certo? É uma obra de literatura contemporânea. Não é realista, não é romântica, não é simbolista, não é parnasianista, ela é contemporânea. Porque o que é a literatura contemporânea? Escrita de 1960 até os dias atuais, até 2020, até 2021, até 2022, certo? É contemporânea. Ela acompanha o tempo. O gênero principal, qual é o gênero? Não é romance, não é conto, é uma novela, certo? É menor que o romance e um pouco maior que conto, digamos assim, tá? Mas também tem aqui um hibridismo textual. O que é hibridismo textual? Mistura de vários gêneros. Ela pode ser uma fábula. Lembra das fábulas do La Fontaine? Ou seja, ela pode ser uma fábula, ela pode ser um diário, certo? Ela pode ser um diário. Tudo isso, ela pode ser uma parábola, ok? Tudo isso é aqui, mas ela é uma novela. E dentro dela tem esses outros gêneros. Gente, características da obra. Tem crítica social? Tem. Crítica ao movimento da ditadura militar? Tem. Em especial ao governo de 74? Tem. Crítica ao catolicismo? Tem. Muitas vezes até vou falar agora, se eu me esqueço. O Juvenal, que era o bom boi, o justo boi, ele se autotitulava aquele enviado por Deus, como se ele fosse o Messias, sabe? O enviado do Senhor. Ele se intitula assim, certo? É uma obra marginal. Por que é uma obra marginal? Assim como a peça da Sônia, né, que vocês leram no ano passado, Valsa número 6 do Nelson Rodrigues, é um livro que vai discutir questões que estão à margem da sociedade. Vai discutir lesbianidade, vai discutir sindicalismo, vai discutir pobreza, vai discutir um monte de questões que normalmente a literatura clássica não gostava de discutir, certo? É uma literatura política e de engajamento. Quem são os personagens redondos? O Juvenal, que é o administrador da fazenda e também boi. O Abá, que alguns momentos tem acento e outros não tem. Eu vou falar Abá, tá? E a Aurora, né? Quem é o Abá? O Abá, ele é o quê? Ele é o touro, né? Ele é o touro reprodutor da fazenda. E quem é a Aurora? É a namorada, a esposa, a amante do Abá. A Aurora é a vaca mais reprodutora da fazenda. Ela tinha constantes reproduções, gravidezes gemelares, certo? O tempo psicológico. Os espaços. A fazenda, antes de ser fazenda modelo, os espaços é a fazendola, que depois transforma-se na fazenda modelo,
Daí tem as ruas, tem a cidade, tem carros, porque os bois andam de carro, eles dirigem, vocês sabem, né? Tudo que eu tô falando não é para ser novo para vocês. Depois, o narrador é o narrador observador ou o narrador personagem, professor Edinho? Trata-se de um narrador personagem. Ele é claro que o narrador personagem, só que às vezes ele dá lugar para outros narradores personagens. É como se fosse uma colcha de retalho com várias narrações em primeira pessoa. Costurando toda essa colcha, eu tenho a Fazenda Modelo. Ficou claro, pessoal? Ah, espero que sim. Eu botei assim, ó, narrador personagem. Em vários momentos, vários personagens pegam o discurso da obra para si, espécie de diário. Daí é onde o livro, a novela parece um diário, tá bom? A complicação, o clímax e o desfecho. A apresentação é o início narrativa. Vai ser o próprio prefácio e o capítulo 1. Perceba que o prefácio já nos fala da situação presente da fazenda. E o capítulo 1 nos fala da situação passada. Então, no prefácio, tu já sabe o final do livro. Aí tu começa o capítulo 1 falando do livro, da Fazenda, que o prefácio trouxe, mas tu já sabe o que vai acontecer. Então é um livro assim, ai, não dá spoiler, professor Edinho. Não dá spoiler, professor Edinho. Não dá spoiler. Não é essa a questão. Tu sabe que na literatura o que menos importa é a história em si, né? E o que mais importa é a literariedade. Tem uma coisa estranha aqui, ó. A literariedade, né? Muito bem. A complicação. Então, qual é a complicação? É quando o Juvenal, o bom boi, o justo boi, resolve transformar a fazendola, numa fazenda modelo. Ele quer que a fazenda seja uma referência de fazenda pecuária na região, no país, quiçá do mundo, certo? O clímax é quando todos os animais ficam doentes, ou hipocondríaco, como diz o Juvenal. E o desfecho é quando a fazenda é quando o Juvenal infere que a fazenda não tem mais lucro, não vai dar certo daquele jeito, e ele resolve transformar a fazenda pecuária numa fazenda de soja. Pronto. Eu já falei o resumo para vocês. Isso é o livro. Mas o que menos importa, e para fazer a prova, o que menos importa também é o resumo. Tu sabe disso? Vamos lá então. Agora o professor está no slide 8. Tem 13 slides, tá? A obra, então vamos lá. Resumo bem certinho para vocês. O boi juvenal coordena a fazenda e instaura a modernização pecuária. Muda inclusive o mapa da fazenda. No começo do livro tem um mapa bem simples, certo? Parece que ali os animais têm mais liberdade. Eles vão, fazem o que quer, se reproduzem pelo modo natural de reprodução, certo? Eles comem comida mais natural, eles são mais felizes e livres. Isso no mapa 1. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Se perder muito tempo, eu não vou procurar. Ó, no mapa 1, certo? Ok? Neste mapa aqui. No mapa lá do final do livro, é um mapa todo cheio de divisórias, de seções. Ou seja, ó, eu botei assim, ó. Muda inclusive o mapa da fazenda. Depois, o Tourabá é o reprodutor da fazenda e ama a vaca Aurora. A Aurora é a vaca premiada da fazenda, pois ela dá cria gemelares. O processo de modernização da fazenda falha e, no final, os animais adoecem e Juvenal decide que a fazenda pecuária passará a produzir soja. Certo? Muito bem. O resumo está aí para vocês. No slide 9, a professora Jean trouxe assim: análise da obra, curiosidades da obra. A Aurora e a Bá e os demais gados da fazenda, eles são o povo brasileiro. Gente, isso aqui é uma alegoria
do período da ditadura no Brasil. E daí, o professor Edinho precisava relembrar o que é ditadura. Lá foi eu pro professor Dani. Dani, me manda um vídeo que faz um resumão da ditadura no Brasil para eu poder entender melhor este livro e ensinar para vocês. O Dani me mandou um vídeo de um rapaz chamado Blogueirinho, alguma coisa Blogueirinho, um vídeo de 1 hora e alguns minutos. Eu assisti todo esse vídeo falando de cada período da ditadura, certo? Então, gente, este aqui é um livro que o autor é contrário ao movimento da ditadura. Ah, professor Edinho, mas a minha avó disse que era bom, disse que não tinha violência nessa época. Ah, o meu pai disse que gostava da ditadura. Tá. Respeita a opinião deles, né? Só que agora a gente tem que conceber este livro com a opinião do autor. Um homem que foi exilado, que foi censurado, que fez parte da Marcha dos 100 Anos, inclusive da ditadura, certo? Eu tenho um livro de um homem que foi contrário à ditadura. Então tu tem que entender que isso aqui é um livro alegórico contra o movimento da ditadura. Se tu não compreenderes assim, tu não vai compreenderes a obra, certo? Neste movimento todo, então, quem era Juvenal? Juvenal eram os presidentes da ditadura, em específico de 74, que era o Médici, ou seja, Juvenal era o presidente da República. Quem era a Fazenda Modelo, então? Ora, a Fazenda Modelo era o Brasil, certo? Juvenal pega a fazenda, uma fazendola, quer transformar numa fazenda modelo. Pega o Brasil agrário, quer transformar o Brasil em progresso, não consegue, o Brasil volta a ser agrário depois da ditadura. E essa que é a lógica, tá? Essa que é a lógica. Daí eu botei assim, e as técnicas de progresso da fazenda? São as grandes construções feitas na ditadura para mostrar ao povo que o país estava em progresso. Na época da ditadura teve grandes construções, sim, teve, né? Só que alguns historiadores, a maior parte deles vai dizer que teve construções, mas não teve muito progresso. Por quê? O dinheiro continuou na mão de pequenos grupos de pessoas. Houve muita miséria também. E também houve muita corrupção. Tem professores de história que vão dizer que houve muita corrupção e professores que vão dizer que não houve. Por quê? Mas, na verdade, esses professores, esses historiadores que dizem que não houve muita corrupção, dizem que é porque não foi investigado, certo? Mas que houve corrupção, sim. Então, gente, essa obra, ela faz intertexto, claro, explícito. Até o próprio, se eu não estou equivocado, o próprio Chico, numa entrevista, disse que ela faz intertexto claro com a obra A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ou seja, isso daí eu li. Eu li este livro faz o quê? Uns 7 anos, certo? Conversando com o professor Igor, ele me sugeriu, ou eu perguntei para ele já sobre o livro. Enfim, eu li, peguei na biblioteca, essa aqui é a biblioteca do colégio, tá? Eu peguei este livro e li. O ano passado, eu encontrei este aqui, na biblioteca do Colégio Memorial também, ó. A Revolução dos Bichos, em história em quadrinho, assim, ó. Muito legal, fiel, muito fiel a este aqui, tá? Então, a obra Fazenda Modelo, novela pecuária de Chico Barca de Holanda, faz um intertexto com a obra Revolução dos Bichos de George Orwell. Por quê? Aqui também a fazenda é tomada pelos bichos, pelos animais, certo? E aqui os animais expulsam, né, ó. Os animais expulsam os donos da fazenda e tomam conta. E tudo vai muito bem, até que os porcos, que eram os líderes, começam a ter um sentimento muito humano e começam a querer produzir e exploram os outros animais. Ou seja, a fazenda volta a ser o que era, tá? Bom, intertexto então. Entrar no colégio, só buscar para vocês para poder gravar esse vídeo aqui, tá bom?
Ah, gratidão pro Edinho, tá bom. Continuando então. No slide 10, o estábulo, eu botei assim, ó, o estábulo também pode ser comparado a um colégio da época da ditadura. Porque nessa época que surge no Brasil, ou se dá mais ênfase à educação tecnicista, ou seja, de cursos de profissionalizantes, junto com o ensino médio, tá bom? Juvenal, como chefe, é uma metáfora, pois, segundo Simone de Beauvoir, e daí me lembrei da Simone de Beauvoir, tá? Ela dizia assim, que o opressor só é forte porque ele encontra aliados entre os oprimidos. Ou seja, quem era o gado da pessoa, quem era que estava oprimindo o gado da fazenda? Era o gado juvenal. Então aquela frase da Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não encontrasse aliados entre os oprimidos. Juvenal é um oprimido aliado, pois ele oprime o gado que é oprimido, certo? Então eu também me lembrei, quando o doutor, né, para poder dar essa aula para vocês, eu assisti dois vídeos, um eu já mandei para vocês, o outro é de um rapaz que tem um canal cujo nome é espanhol, que eu não sei o certo falar. Eu li uma tese, eu li metade de uma tese de doutorado, de 111 páginas, e eu conversei muito com a professora Michele, do Colégio São Bento. Então a gente está assim, ó, a gente está sempre. Então, e eu li uma vez inteiro isso aqui, e mais outra vez a metade, para eu poder entender e dar essa aula para vocês, tá bom? E também, quando o doutor que fez a tese dele disse que a Fazenda Modelo era como se fosse um colégio, uma escola, eu me lembrei de uma outra frase do Paulo Freire. Paulo Freire, ele é o patrono da educação. Se você tem pai ou mãe professora, ele vai saber dizer quem foi Paulo Freire. É impossível sair de uma faculdade de educação sem ouvir falar e sem ler muito Paulo Freire. Ele tinha uma frase que é assim: a educação não é quando a educação não é libertadora, o oprimido sonha em ser o opressor. Quando eu ensino meu aluno que faz parte da classe de oprimido, de uma educação muito é, des, desvinculada da vida real, esse meu aluno quer crescer, quer se educar, quer se formar, quer para ficar o quê? Para ficar rico e passar a ser um opressor e não fazer nada pelos oprimidos ao seu redor. É mais ou menos isso. Então, quando o Chico coloca o Juvenal como o boi opressor, o Chico ele trabalha esses vieses ideológicos da Simone de Beauvoir e do próprio Freire, tá bom? No slide 11, esta obra é considerada uma crítica especializada. Essa obra é considerada pela crítica especializada como uma obra menor do autor. Tá? Eles não acham que ela é uma grande obra. Foi o primeiro romance do autor. O autor, o Chico, já era consagrado em escrever peças de teatro e música, como Geni e Zeppelin, de tudo quanto é nego torto, lá do cais do porto, ela já foi seu namorado. Enfim, melhor eu continuar, porque para cantar, Deus que me perdoe, né? Ele já era consagrado como escritor e também como compositor e dramaturgo. Ele escreveu uma peça infantil chamada Saltimbancos, que ficou 11 ou 15 anos em cartaz. Então ele tinha já um renome. Então a crítica não gostou disso aqui e sugeriu que ele revisasse. E em entrevista ele falou assim: olha, eu já revisei essa obra 50 vezes. Passou pelo meu crivo 50 vezes. E é exatamente isso que eu quero dela. Porque esta obra do George Orwell, que ela é mais objetiva, tu entende melhor. Essa aqui, ela é um pouco confessional, sabe? O autor não entende direito, tá bom? O leitor não entende direito. Por isso a minha preocupação em fazer esse slide, em fazer isso, fazer aquilo, para vocês entenderem, certo? Apesar de fazer uma crítica ferrenha ao sistema do governo na época, pois, pois é, essa obra ela fez uma crítica sistema ao governo, uma crítica ferrenha, né, sistêmica, e o governo não deixou passar. Por que eu não sei? Aqui.
no slide 12, são 14 slides, tá? No slide 12, Juvenal. Quem é Juvenal, já falei, governantes. A ditadura gira em torno de Juvenal, que é exemplo dos presidentes da ditadura, faz tudo pelo Brasil em nome do progresso, da moral, da família e do patriotismo, certo? Quem é o gado, então? O gado, a Aurora, o Abá e todos os outros bois e vacas e bezerros, que é quem? Somos nós, o povo brasileiro, eu e você, e o pai de vocês e meu pai. O Abá e a Aurora, o povo brasileiro também. A Aurora e Abá e demais gado deveriam esforçar-se em nome da pátria. Daí tinha, na época da ditadura, tinha um lema, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, tu concorda com as coisas do Brasil, tu tem um amor ufânico pelo Brasil, ou tu o deixa, sai daqui, certo? O sexo também e como é que eles controlaram o povo? O gado era controlado, era marcado a ferro, e chegou num tempo também que o gado, e se marcar o gado a ferro, o gado fugindo a ferro, é tipo não deixar você publicar o seu livro. É te prender caso te rebele contra o sistema no momento. É isso, tá? É, o sexo foi proibido. Aí só a inseminação artificial ocorreria dali para frente. Daí a gente tem aqui uma crítica, né, ao próprio catolicismo, né? Porque o próprio Boi de Venal, ele se auto-titulava o justo, o enviado por Deus, tá? Antes, todos na fazenda eram livres. Agora, todos são presos 24 horas em suas funções. Houve privação da liberdade. A fazenda que antes era um espaço de liberdade, agora é um espaço de privação, do medo e da morte. Houve muitas mortes, muito medo, muito abuso, certo? Na obra, Chico consegue criticar os temas caros ao movimento ditatorial. O progresso, né? Ele diz que o progresso que aconteceu naquela época não foi bem assim. A urbanização, a influência externa e a justiça e a liberdade. E o crescimento financeiro. Tem um episódio lá, né, em que é feito um banquete, mas só alguns bois e vacas são convidados a fazer parte daquele banquete. O restante das reses, né, ficam lá, o restante das criações, dos animais, ficam lá vendo aquele banquete e não se aproximam. Então, esse crescimento econômico houve na ditadura? Houve, mas houve para todo mundo? Ou tinha uma galera que ficava lá na grama, só comendo aquela grama de inverno e não era convidada para o banquete? É um questionamento, tá? No comecinho, né, tem uma epígrafe. A epígrafe fala assim: não porás a mordaça do boi enquanto o boi rumina, né? Ou enquanto o boi debulha. Ou seja, não tire o alimento da boca do boi enquanto ele está comendo, né? Trabalha a questão da miséria. Mais 4 pontos que quero abordar com vocês. O agradecimento. No começo tem um agradecimento, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. E aqui, gente, e esses agradecimentos aqui, ó, não vocês vão conseguir ver, eu acho, né? Mas enfim. Ó, estes agradecimentos aqui é tudo com a letra K. Quando o autor bota isso tudo com a letra K, ele faz uma menção ao Ku Klux Klan. Ao Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. O que é Ku Klux Klan? É um movimento de pessoas que matava pessoas negras nos Estados Unidos, porque eles acreditavam na hegemonia só de uma raça, tá? O prefácio, então. O prefácio, como eu já falei, ele fala do futuro da Fazenda. E o primeiro capítulo fala do passado da Fazenda. A bibliografia. Lá no final tem uma bibliografia. Ela é verdadeira e fictícia. Tem muita coisa inventada lá também. Tá bom, pessoal? Gente, sugiro que vocês assistam esse vídeo, vão terminar de ler o livro e depois voltem fazer o simulado. E agora eu vou preparar o simulado de vocês, tá bom? Não vai ser difícil, tá? Vai ser uma coisa fácil. Não se preocupe, mas você tem que ler o livro. Com este aqui já é o terceiro livro nosso dos 6 livros que a gente tem que ler. Na semana que vem vai conteúdo de escola literária para vocês. Meia hora o vídeo. Forte abraço. Eu amo vocês. Estou com muita saudade.